E eu queria saber se rola, às vezes, uma síndrome do impostor. Será que era aqui que eu tinha que estar? Ou não? Eu pertenço a essa classe? Eu devia estar aqui? Então, Andresa, para mim essa sempre foi uma questão muito forte, né? Porque você não apaga a sua origem. E eu nunca tentei apagar a minha origem também. Para mim essa não é uma questão, sabe, de dizer, ah, não, eu vou aqui tentar falar de um jeito como se eu tivesse nascido na periferia. Não, porque eu não tenho culpa na escolha que eu tomei. Não foi uma escolha de culpa, sabe? Porque às vezes tem pessoas que têm culpa dos privilégios de onde nasceram, estabelecem uma relação de culpa com isso e vem às vezes a militância, o ativismo como uma compensação. Sabe, porra, aí, putz, eu tive privilégios tais, quais e quais, então eu vou fazer isso aqui, vou fazer uma ação de solidariedade ali, eu vou fazer um ativismo. E Por... isso se colocar numa posição de super-herói também, né? porque é uma forma de ficar bem consigo mesmo. Para mim, não foi essa a questão que estava envolvida na minha escolha, sabe? Até porque você não sustenta por 20 anos uma escolha baseada só na culpa. A pessoa morre de rancor se fizer isso. A minha escolha veio, inclusive, olha que coisa curiosa, do trabalho dos meus pais. Meus pais são médicos, professores universitários, para o padrão brasileiro, classe média alta. Mas, assim, são pessoas que trabalharam no SUS a vida inteira e eu cresci na minha casa vendo a minha mãe chegar, às vezes, destroçada do trabalho. Minha mãe atende mulheres vítimas de violência sexual. Ela coordena um ambulatório de atendimento de mulheres vítimas de violência no Hospital das Clínicas. Pelos casos, pelo que ela via, pelos pacientes, pelas pacientes que ela atendia. Meu pai trabalha com malária e as ausências dele, que eu tinha que entender quando eu era criança, né? A ausência de pai e mãe sempre é uma coisa muito difícil para todo mundo. Meu pai ia ficar uma semana em aldeia indígena na Amazônia para fazer trabalho com malária. Eu cresci com isso. E essa realidade foi se impondo para mim. Não foi uma coisa artificial que veio de fora, sabe? Isso veio da minha casa, da realidade, da vivência deles. E eu comecei a partir dessas ideias, dos aprendizados que tive, comecei a militar cedo. Primeiro na escola, com 15 anos de idade, depois em alguns projetos sociais, né? Um projeto, aliás, agora a gente está agora no centenário do Paulo Freire, né? Um projeto que me marcou, tinha 16, 17 anos, fazer alfabetização de jovens e adultos numa favela na Zona Norte, na favela do Flamengo. E, putz, assim, para mim, era moleque, e numa realidade que não era minha. Quantos anos você tinha? Eu tinha entre 16 e 17. E aí li os livros do Paulo Freire, fui lá, meio, não era eu sozinho, claro, né, mas com uma equipe. Aquilo foi ali que eu, num quintal, assim, era uma turma junta e tal. Ali que eu decidi que eu seria professor, porque aquilo foi foda, foi uma experiência muito rica, sabe? Não sei se já tiveram a oportunidade de ter contato com o método do Paulo Freire, que é um negócio assim, não é alfabetização, não é você conhecer as palavras, é as pessoas abrir um horizonte assim de mundo, um horizonte crítico. E essas experiências foram me marcando, foram me constituindo, até que eu me aproximei do Movimento Sem Terra, que o MTST surge um pouco depois. O MTST vai fazer 25 anos agora. Eu me aproximei do Movimento Sem Terra, aí ele fazia doação na escola, articulava a doação de cesta básica para levar para os acampamentos e tal. E aí teve a ocupação do Sem Teto, do MTST aqui em São Paulo. Isso já em 2001, em Guarulhos. Eu falei, porra, tá mais perto, eu vou lá. Eu comecei aí, me integrei de um jeito. E aí eu tomei para mim uma coisa de falar, porra, tudo bem, eu tô vindo aqui. E esse pessoal tá aqui todo dia. Eu volto para minha casa e esse pessoal aqui choveu à noite, estourou a lona. Esse pessoal tá com o pé no barro. Eu falei, porra, até por uma questão de legitimidade, se eu quero construir isso aqui, eu preciso estar aqui. Você tem que pagar o preço das escolhas. A vida é a gente ter a capacidade de pagar o preço das escolhas que a gente faz. A coisa mais cômoda na nossa vida é a gente ter só o bônus das nossas escolhas e os ônus a gente dá um jeitinho de não pagar. E eu falei, pô, eu preciso morar numa ocupação. Para eu poder aqui, com essa turma, dialogar de igual para igual, porque senão é constrangedor, né? Você chegar lá, dar uma de professor de Deus, dizer o que você vai fazer, subir ali no palquinho, ou querer dar um curso de formação, e o povo tá se ferrando lá todo dia.
Eu fui morar na ocupação, fiquei e estou no movimento há 20 anos. E nessa questão que tange a classe, e a gente vive num país muito desigual. E aí eu fico pensando, inclusive na minha própria trajetória, essa coisa de adentrar a militância, tá militando, e a separação dos espaços de luta. Como é que você enxerga essa... Porque às vezes as pessoas olham e entendem que é privilégio você tocar uma luta. Você tá o tempo todo ali construindo, panfletando, fazendo uma faixa. Como é que você enxerga isso? Porque também, e aí, para ser mais exata, a gente às vezes olha e pensa, será que foi por isso que a esquerda está se distanciando da classe trabalhadora? Eu acho que você tem razão. Num certo sentido, é um privilégio alguém poder dedicar o seu tempo à militância. Eu não precisei trabalhar desde cedo e por isso que eu pude estudar e militar. Certo? Isso é evidente. Num país como o nosso, só começa a trabalhar com 12 anos para sustentar a casa. Como é que você vai cobrar que essa pessoa, sabe, tenha o engajamento, a militância? Militância significa você dedicar seu tempo para alguma coisa. E nem todo mundo tem esse tempo. Então tem sim um certo quê de privilégio na opção militante. Mas não é só isso. Porque as pessoas podem gastar o tempo que elas têm de várias formas. Para coisas muito menos louváveis do que a militância. Né? Tem sim esse elemento, muita gente não teve a oportunidade de militar, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando aponta o dedo para julgar. A esquerda adora apontar o dedo para julgar. Essa é uma coisa que eu sempre tive muita briga nos espaços que eu tive, no movimento, depois em partido político, mais em partido, né? Sobretudo para julgar o povo. Né? Gente que chega lá, que nunca pisou num lugar, que nunca viu, mas o povo é alienado. Não cobrando tem a cartilha de... marxista. Sabe, cobrando que as pessoas tinham que ter o nível de consciência do cara que fez lá o pós-doutorado e não sei onde. Pera lá, menos. Assim, nós temos que tomar muito cuidado ao fazer o julgamento. Eu vi muito quando o Bolsonaro ganhou a eleição. A gente diz, esse povo que não sabe votar, povo alienado. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Qual é a responsabilidade da própria esquerda para a gente chegar onde a gente está hoje? Qual é a responsabilidade da esquerda? Eu acho que você tocou no ponto que foi ter se distanciado de trabalho de base, foi ter se distanciado do diálogo com o povo, com as periferias, com os movimentos sociais. A maior parte da esquerda brasileira chegou, se institucionalizou, certo? Achou que tudo podia se resolver ali com acordos dentro da política e foi se distanciando da sua origem, que foi com o pé no barro, que foi nas ocupações, que foi nas comunidades eclesiais de base, que foi ali no chão de fábrica. Foi perdendo isso. É o tal do discurso do Mano Brown lá em 2018. Eu estava lá naquele palco no Rio de Janeiro e eu tive um sentimento múltiplo, porque eu falei, pô, o que o Mano Brown está dizendo aqui é verdade. O que ele está dizendo aqui é a mais pura verdade. Tá dando um murro que a gente precisa tomar, né? Eu só fiquei meio assim, porque eu falei, puta, apreensivo, estamos no meio do segundo turno da eleição, o Bolsonaro... Depois eu até a gente foi para o mesmo lugar depois, foi todo mundo ali para um papo, e eu sentei com o Mano Brown, e ele estava bem introspectivo e tal, puta, porque era um clima difícil, a gente bateu um maior papo sobre aquilo naquele dia. Mas é aquilo, em última instância é aquilo, sabe, a esquerda precisa se reconectar com o povo. Que o povo tenha ido, que as periferias tenham votado no Dória, que as periferias tenham votado no Bolsonaro, veja, isso tem razão. Tem alguma razão de ser. A gente precisa entender qual é a razão e o caminho mais fácil, mais burro, é apontar o dedo e dizer o povo é alienado, o povo é ingrato, porque os governos de esquerda fizeram muito pelo povo e agora... Não é isso, não. E apontar o dedo não resolve nada, né? A questão é ir para a raiz de por que isso aconteceu, né? Por que o povo se tornou alienado à própria situação? Por que o povo se tornou tão aversivo com relação à esquerda?